Evangelho, 16º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 16º domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos traz a narrativa do Evangelho de São Marcos, do retorno dos discípulos após o envio missionário que ouvimos no domingo passado. Então, no domingo passado, ouvimos o Senhor que enviava os seus discípulos em missão. E hoje o texto começa com os discípulos que se reúnem com Jesus e contam-lhe tudo o que tinha acontecido, o que tinham feito, o que tinham ensinado. Aqui tem um primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Os discípulos partiram, investidos da autoridade do Senhor, revestidos com a autoridade do Senhor, anunciaram o Evangelho, cumpriram a missão que o Senhor lhes concedeu e agora retornam para junto do Senhor, voltam para aqueles que o enviou e trazem consigo os frutos desse envio. E aqui a gente vai colocar 3 categorias desses frutos. A primeira, aquilo que eles viram acontecer. Eles foram, em nome do Senhor, e ao pregarem o Evangelho, ao anunciarem a boa nova do Senhor, viram as curas acontecendo, viram os demônios sendo expulsos e viram também aqueles que se converteram ao anúncio do nome do Senhor. Então, viram os milagres e viram o efeito dessa autoridade com a qual o Senhor os revestiu. E esse é o primeiro fruto. Eles, de fato, reconheceram o poder de Cristo, o poder do nome do Senhor, o poder do anúncio do Evangelho acontecendo. O segundo fruto foi recolher o efeito desse acontecimento sobre a vida das pessoas. Aquele enfermo curado que conta a sua história e que transmite a sua alegria aos discípulos. Não mais uma autoridade que está sobre eles, mas uma autoridade que agora se torna acontecimento sobre a vida de uma outra pessoa, porque é pelo nome do Senhor que foram expulsos os demônios, é pelo nome do Senhor que aquelas pessoas foram curadas. E ao estarem diante desse acontecimento, eles também recolhem esse segundo fruto, que é a vida do outro que se transforma e o testemunho dessa transformação. Então, o primeiro fruto, eles tinham sobre si autoridade, pois receberam a investidura do próprio Senhor e partiram com a palavra do Senhor. Eles conheciam essa palavra que foi entregue e a entrega dessa palavra e viram o efeito concreto dessa palavra. Esse é um fruto que eles participam e que é memória do momento que tiveram junto com o Senhor. Ok? O outro fruto é o fruto do acontecimento sobre a vida do fiel que, ouvindo a palavra, foi alcançado por um sinal potente de Deus, ou a libertação do poder do maligno, ou então a cura, o milagre,
ou a simples adesão ao nome do Senhor que leva à conversão, a acreditar no nome de Jesus. Talvez muitos daqueles ali já tivessem ouvido falar o nome do Senhor, mas não tinham a possibilidade de ter estado com o Senhor. E estiveram agora, junto com os seus discípulos, sob a autoridade do seu nome. Olha que maravilha, porque vocês se recordam, meus irmãos, o que o Senhor falou a Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Tomé teve a chance de tocar as chagas do Senhor, de testemunhar a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor e tocar as suas chagas, mas tantos outros não terão essa possibilidade. Bem-aventurados, porque ouvindo acreditaram. E nós estamos dentro desse grupo, daqueles que ouviram o testemunho do nome do Senhor e que foram alcançados pela proclamação desse nome e que acreditaram, e que fomos depois levados à beleza do sacramento, onde ainda não vemos Cristo da mesma forma como Tomé o viu, mas cremos na sua presença real. Então, o segundo fruto é esse, do coração que foi alcançado pelo nome do Senhor e que recolheu também sobre si um sinal maravilhoso do poder de Deus e se torna agora não apenas convertido, mas também testemunho do poder de Cristo. E qual é o terceiro fruto, Padre? O terceiro fruto é a mudança que acontece no coração dos discípulos. O terceiro fruto ele passa meio que em parte sob o acontecimento desses outros dois frutos que se formam. Porque, diante de uma experiência como essa, também o discípulo vive o seu caminho de conversão, a compreensão da revelação messiânica de Jesus. Daquele que, como nós falamos há tempos atrás, era entendido como o profeta, até a compreensão do verdadeiro Filho de Deus. Esse é o Messias, é o Filho de Deus. Mas a compreensão dessa filiação divina ainda está amadurecendo no coração dos discípulos. Meus irmãos, vejam que fantástico. Deus onipotente tem em seu favor a prerrogativa de querer o que Ele quiser. Afinal, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o onipotente. E o que no Evangelho de hoje nós vemos testemunhado? Que Ele escolhe cuidar e servir. O Deus onipotente não veio para ser servido, e Ele teria todo o direito. Não nos esqueçamos, nos céus, os anjos cantam, louvam e servem a Deus incessantemente. Mas Ele veio no meio de nós para nos servir, para cuidar do rebanho disperso, como vimos na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel. Tão bonita, Deus que se comove diante do povo disperso. Mas isso não está só lá em Ezequiel, aconteceu também aqui, quando o Senhor desembarca com os apóstolos e levantando os olhos e vendo que aquela multidão os cercava. E já haviam intuído para que direção ia o barco e correram até lá, o que significa que se apressaram e usaram todos os recursos possíveis para poder chegar antes de Jesus. Olha, o lago é grande, viu? Eu tive a possibilidade de ver, não é pequenininho não. Para você dar a volta no lago, não é tarefa fácil. E para chegar antes de um barco que, se tiver com um vento a favor, vai navegar com uma velocidade muito mais rápida, muito maior do que de um homem caminhando, né? Significa que se empenharam muito e que talvez uma outra parcela da multidão que caminhava na direção onde estava Jesus mudou de rota quando viu que o barco estava vindo, o barco que talvez fosse conhecidamente o barco que o Senhor mais usava, dos barcos de Pedro. Eles então mudaram a direção e foram para onde estava indo aquele barco, para o lugar onde tinha o porto, que seria o porto do provável atracamento, o lugar onde eles iriam parar. Seja como for, se apressaram e muito para encontrá-lo. E Jesus, quando desembarca
e vê, o texto fala com tanta docilidade, assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles. Jesus sente compaixão. Deus, meus irmãos, onipotente, sente compaixão de nós e escolhe cuidar de nós. O onipotente escolhe cuidar daqueles que estão agitados e dispersos, como ovelhas sem pastor. E nós que recebemos o rebanho da nossa pequenina família, e nós que recebemos como pastores uma fração do povo de Deus para tomar conta como rebanho do Senhor, olhamos com a mesma compaixão os momentos em que a nossa família, em que os nossos paroquianos, em que as pessoas que estão à nossa volta demonstram agitação, dispersão, demonstram cansaço, desorientação. A ovelha sem pastor é uma ovelha cansada, quase sempre ferida de tanto caminhar sem conseguir repousar. É uma ovelha também desorientada, que não consegue ir muito além do lugar aonde ela já está, por causa do medo que sente de se perder. E nós, quando nos deparamos com as pessoas que nos foram confiadas por amor, pelas alianças de vida que o Senhor nos concede, seja ela nos vínculos familiares, sejam elas nos vínculos na comunidade religiosa, sejam elas através dos vínculos espirituais, da consagração e dos ofícios eclesiásticos, sejam elas nos vínculos amáveis da amizade, sejam elas nos vínculos práticos do cotidiano, do ambiente de trabalho, mas que de certa forma estão sob os nossos cuidados. Como é importante aprendermos a ter esse olhar compassivo de Jesus. Como é importante que nós possamos aprender do Senhor essa sensibilidade de coração, para olharmos com o mesmo amor com que o Senhor olha o seu rebanho. O Deus onipotente assim olha. Aqui começa a prerrogativa. Como posso eu pretender olhar de uma forma diferente? Ajuda-me, Senhor, a olhar como tu olhas. Ajuda-me, Senhor, a ter os seus olhos, mas os olhos assim o são por conta do coração. Então que o nosso coração seja capaz de viver a compaixão do coração de Jesus. E aqui voltamos então ao início. Por que o padre falou daqueles 3 frutos ali? Porque não se improvisa, como já falamos outras vezes, um coração assim. As atitudes do Senhor, as atitudes presentes do Senhor no Evangelho, elas não são improvisadas. A gente precisa aprender a viver desse jeito. E aqui está a beleza do nosso caminho, né? De partilha e de vida que estamos tendo cotidianamente. Os discípulos regressam do envio missionário trazendo esses 3 frutos. Primeira coisa, meus irmãos, nem sempre a gente reconhece esses 3 frutos. A gente precisa aprender a reconhecê-los, aprender a estimá-los e aprender a partilhá-los. Olha aí, isso é importante. As 3 realidades, imagino que tenham ficado claras, né? Aquela onde um se dá conta de que a fé que traz consigo e a autoridade que foi instituída por meio dessa fé, ela é real e tem o poder de transformar as coisas que estão diante de nós. O segundo fruto é aquele que falamos do coração, que vem transformado, vem alcançado pelo anúncio dessa fé. E o terceiro são as mudanças que acontecem dentro de nós quando vemos tudo isso acontecendo. Precisamos falar das 3 coisas. Às vezes, falamos maravilhados de termos visto a palavra de Deus, digamos assim, dar certo e funcionar. A gente foi rezar e sentiu que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam em oração.
Esse é o primeiro fruto do qual falamos hoje. Ou então, às vezes, a gente foi rezar ou a gente acompanhou uma pessoa e viu o caminho de conversão que ela viveu. Esse é um outro fruto que merece ser falado também. Mas um fruto que falamos pouquinho e que às vezes damos uma atenção mais restrita para ele, ou seja, menos digamos assim, cuidado, é esse terceiro fruto, o que acontece em nós. O que em nós deixou de ser e passou a ser. Como assim, Padre? Pouco a pouco, os discípulos estão começando a perceber que Jesus é mais do que um profeta. Pouco a pouco, os discípulos estão começando a perceber que não tem como ter sobre si essa autoridade sem se comprometer com ela. Pouco a pouco, os discípulos estão percebendo que o estilo de vida deles está mudando e que as prioridades e escolhas fundamentais estão se tornando agora outras, mais ricas, mais sólidas, mais intensas. Pouco a pouco eles estão compreendendo que o desejo, a intimidade com Deus não é mais como antes, se tornou muito maior. Essa transformação, esse fruto do poder de Deus também precisa ser visto, estimado e partilhado. Não somente aqueles outros. E aqui Jesus nos ensina a atitude para nós partilharmos isso também em família, para a gente partilhar isso também em comunidade. Em comunidade, às vezes, lembrando o tempo de seminário, ou a nossa comunidade sacerdotal, às vezes a gente volta e partilha o que se passou durante uma missa de funeral ou o que aconteceu na pastoral, mas pouco, como padres, a gente termina falando do que está mudando em nós. Ou seja, recontar-se para o outro a partir da descoberta que Deus me está levando a fazer. O Senhor me leva a fazer descobertas sobre mim. O Senhor me leva pouco a pouco a conhecer mais profundamente o quanto Ele me chama a ser seu. E partilhamos e falamos pouco disso. E é essa partilha, a partilha que aquece e anima o coração, sobretudo daqueles que estão na missão. Curiosamente, como consagrados, às vezes a gente fala muito menos disso entre nós, enquanto vemos os nossos irmãos leigos nas atividades pastorais terem uma liberdade bem maior de falar sobre essas coisas, de partilhar essa dimensão dos frutos que fazem parte da ação missionária, que fazem parte do anúncio do Evangelho, que fazem parte da edificação do reino dos céus. E é necessário que nós cultivemos isso, porque, falando agora especificamente aos sacerdotes e religiosos, ali reavivamos a nossa identidade. E não só isso, sentimos com mais clareza e intensidade a nossa vida se transformando. E é preciso sentirmos isso, porque a transformação aqui significa a passagem do desânimo ao ânimo, o reencontrar o vigor da ação apostólica, o reencontrar o sabor pela oração, o sentir que Deus se move por nós e conosco, não apenas em favor da missão, mas que Ele nos chama ainda no íntimo a uma intimidade sempre maior. Se tem uma coisa que encanta, é ver como os santos, ao longo de suas vidas, ao longo da experiência com o Senhor, reacendiam sempre e intensamente o desejo de proximidade com Deus. E que na medida em que isso acontecia, falavam sempre com maior amor daquilo que já estavam vivendo. E uma das características que nós vemos é que, por exemplo, peguemos um exemplo bem simples, e um escrito que muitos conhecem, no História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus.
A minha santa irmã, quando começa a falar do que Deus tem feito na comunidade, ou quando começa a falar, então, de uma descoberta que fez na leitura de um texto bíblico, quase que espontaneamente começa a recontar-se, a mostrar ali no escrito, ou seja, a registrar o que está se passando no seu interior, o que Deus está fazendo dentro do seu coração, o que ela está percebendo de novo em si e o que, de certa forma, está sendo o seu entusiasmo para continuar a vida consagrada. É essa experiência desse recontar-se que às vezes a gente diz que é algo que deve ser muito reservado ao diálogo com o diretor espiritual. De fato, o espaço do diálogo com o diretor espiritual tem a sua grande relevância, mas em comunidade, esse fruto precisa ser partilhado para que a gente possa animar uns aos outros, sabe? E essa parte é fundamental, não é uma parte secundária. Bom, falado desses frutos, agora vamos ver como é que Jesus ajuda a, primeiro, reconhecer cada um deles, valorizá-los e dividi-los, né? Partilhá-los. E aqui vale para a gente um grande ensinamento sobre a nossa vida em família, a nossa vida em comunidade. Nessa ida e vinda, eles experimentaram várias coisas, como bem sabemos. A potência da palavra de Deus, que já acabamos de falar, também experimentaram o cansaço, a alegria dos que reconheceram o nome do Senhor, o peso da luta contra o maligno e seus anjos, e também tiveram que enfrentar o desconforto da rejeição, porque em alguns momentos nós vimos o próprio Senhor ser rejeitado na região dos Gadarenos. Imagina se não vão rejeitar os seus discípulos, né? E é Jesus quem propõe a ocasião deles estarem a sós. Jesus percebe a necessidade deles partilharem, ou seja, deles apresentarem os frutos, e escolhe, Jesus toma a iniciativa de propor a eles a ocasião para isso. Desse modo, Jesus demonstra a estima que tem a ouvir tudo o que eles têm a dizer. E quantas vezes nós não temos essa ocasião de fazer em família, né? Esses momentos para ouvir o outro, receber o outro. A gente pega aqui uma imagem bem simplesinha, né? Por exemplo, quando as crianças voltam da escola e que teve a prova ou teve alguma atividade, elas têm um entusiasmo enorme de contar as coisas. E a gente pode usar essa tríplice observação dos frutos, né? E quando as crianças contarem sobre uma coisa bacana que fizeram, como foi, se é um assunto relacionado a algo que ela aprendeu, como foi ver que aquilo que ela aprendeu funciona, né? Se ela fez aquilo, viveu aquilo junto com os amiguinhos, e como foi para eles? Como ela percebeu aquilo dali, se eles se divertiram, se eles gostaram, se eles viram alguma coisa de diferente, se eles agradeceram pela brincadeira ou por aquilo que foi dito, foi feito. E depois o terceiro momento, e você? Depois de ter brincado com eles, depois que viu que isso tudo que funcionou, que deu certo, viu a alegria dos seus amiguinhos, como é que você se sentiu? Você quer depois brincar mais um pouco? Você gostou da brincadeira, ou gostou disso? Então, para que a criança se reconte, aprenda a olhar esses três frutos, falando de maneira simples, né, de um saber adquirido, da partilha com o outro desse saber adquirido, do que o outro restitui ou entrega sobre essa partilha, e depois o que permanece em mim sobre aquilo que eu experimentei
desse momento em relação ao que eu levei, ao que eu dividi com o outro e às expectativas que eu trazia comigo, que muitas vezes passam à margem, né? Mas existem sempre as expectativas, se correspondeu, não correspondeu, se completou algo, não se completou, se deixou uma satisfação ou não. Saber ouvir, né? E a gente pode educar as crianças também essa tríplice percepção dos frutos de uma escolha de ir, né? Aqui nós estamos falando do Evangelho, ir em missão, mas na educação infantil, ir ao encontro do outro, ir à partilha com o outro, ir ao dividir, a condivisão de uma experiência de vida. Essa mesma medida pode usar, obviamente, com proporções e focos diferentes, mas a dinâmica antropológica relacional, vamos dizer assim, ela segue o mesmo balizamento. Mas voltando agora para o elemento missionário propriamente dito, na nossa comunidade religiosa, essa experiência de às vezes sentarmos na hora do jantar ou na hora do almoço e dividirmos um pouco essas coisas. Às vezes tem aquelas comunidades que depois do almoço param um instantinho para conversar e é bom conversarmos sobre as notícias. Às vezes a gente para diante da televisão ligada, né? E a televisão acaba dando o ritmo da nossa conversa. Mas algumas comunidades têm aquele ambiente mais descontraído de antes do almoço parar para conversar, ou então depois do almoço, e poder ouvir o outro ou criar essas propostas como Jesus faz, né? Percebendo que o teu irmão tem algo a dizer, percebendo, propõe a ele. E aqui Jesus demonstra nessa proposta o interesse em querer ouvi-los. Ele tem interesse por eles. Ele quer ouvi-los. Segunda coisa. Depois, Jesus zela para que esse momento aconteça da melhor forma. No final ele acontece como deu para acontecer. Mas ele zela para que aconteça da melhor forma. Ele demonstra a atenção, ou seja, aquele cuidado em criar a ocasião oportuna e convida-os então a partilhar e a repousar. Todos esses gestos são cumpridos por Jesus. Todas essas coisas, elas são importantes. É importante que a gente tenha momentos de partilha, momentos de repouso. É importante que a gente demonstre interesse, queira ouvir. Tudo isso que tem a sua importância não passa à frente da missão. Esse é um parêntese que a gente precisa fazer. Porque Jesus propõe todas essas coisas que são fundamentais para que eles possam recolher os frutos, ao mesmo tempo adquirir um coração capaz da compaixão. Só que, concretamente, existe um cansaço, existe um desgaste que está sendo vivido, e nos nossos tempos entra com muita intensidade o discurso do bem-estar. É preciso que haja um equilíbrio de vida, sim, é preciso que haja um melhor cuidado em relação à própria saúde, sim, mas é preciso que a gente tenha atenção para que na mentalidade do nosso tempo não aconteça uma rápida inversão, né? E, de repente, isso passe a ser uma prerrogativa à frente da missão. Tudo que o Senhor propõe é em favor da missão, ou seja, para manter aberta a disposição da vida de seus discípulos para o anúncio do Evangelho e, como vamos ver na conclusão do texto de hoje, para cumprir um ato de compaixão. Porque o anúncio do Evangelho não se dá sem um ato de compaixão, ou seja, sem que o Senhor escolha, no seu cansaço, entregar-se por amor do povo. Que mesmo no cansaço, ele escolhe entregar-se, fazer-se oferta de amor servindo, né? Mas servindo de que modo? Sendo por eles um anúncio de vida. E é dessa forma que nós somos chamados a também vivermos a nossa vocação, especialmente aqueles que são consagrados. A urgência
pelas coisas de Deus, a urgência pelo socorro ao homem ferido, disperso, cansado, a urgência por ter compaixão, ela permanece sempre no centro do agir. Todas as demais realidades, elas são colocadas à disposição e elas precisam ser cumpridas, mas sempre para que se mantenha o coração atento a essa urgência e pronto a oferecer-se por essa urgência. Concretamente, eles só tiveram aquela viagem de barco para descansar. Vocês perceberam isso? Foi muito pouco, né? Se a gente imagina que Jesus queria propor um tempo maior, poxa vida, foi só o tempo da travessia e não deu mais. Chegaram lá, já estava uma montoeira de gente e a gente sabe que a continuação do texto é a multiplicação dos pães. Então que o bom Deus nos ajude a também colocarmos em prática esses gestos do Senhor. A iniciativa do Senhor, ao mesmo tempo as disposições do Senhor, tanto do ouvir, quanto do interesse, quanto do zelo de preparar, de gerar a ocasião para isso, de propor a ocasião para isso, de se interessar pelo repouso e de querer consolidar um tempo de repouso com os discípulos para ouvi-los e dividir com ele os frutos, os 3 frutos que falávamos, que é importante que nós possamos reconhecê-los, possamos tomá-los nas mãos e possamos também dividi-los. E dessa forma mantermos o nosso coração pronto na urgência pela missão e capaz de viver uma experiência de compaixão por aqueles que o Senhor nos confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.